que ninguém pode apagar. Tá vendo aí, ó? O tempo já, o vídeo aqui já parou, mas vamos continuar porque aí faz os dois vídeos, amém? Então veja aqui que Deus está já... O que é que está acontecendo sobre a terra? Tá ou não está acontecendo essas coisas? Então isso é sinal que Deus está voltando. E ele não aceita tal coisa. E ele está mandando os seus servos anunciar. E nós estamos anunciando. Conserte seu altar, venha, aceite Jesus Cristo, viva uma vida honesta. Não morra sem aceitar Jesus Cristo, não. Não morra sem pedir perdão, não. Aceita Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho. Você não vai viver eternamente se você não aceitar Jesus Cristo, não. Continuando aqui, versículo 22. Alguns sacrifícios são completamente queimados. Isso é um horror. Era o que eles faziam lá. E é o que fazem hoje, só não usa as crianças, mas usa outras coisas. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não importo que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Está vendo? Versículo 24. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que seu coração teimoso e mau queria assim. Em vez de melhorarem, eles pioraram. Tá vendo? Então não vai ter melhor. Não vai melhorar aí. Vai ficar pior. Por quê? Porque essas pessoas são desobedientes à palavra de Deus. Em vez de elas melhorar, elas vão piorar. Porque Deus diz que no final... o ruim ficará mais ruim, mas o melhor ficar melhor. Tá entendendo? Então o povo de Deus é isso. Tá entendendo? Então não adianta a gente parar e ficar dando muito ouvido a muitas dessas pessoas. Por quê? Porque elas não vão melhorar. Agora a gente temos que falar a verdade. É o que nós está falando aqui, é o que eu estou falando aqui, lendo a palavra de Deus e pedindo a Ele que revele em seu coração. Porque se só eu ler aqui, vai ficar igual muitos que lê. Mas é o poder da palavra que está aí em você. Você está recebendo ela. Está entendendo? Então é você que Deus vai agir na sua vida porque você está escutando a palavra. Aí Deus vai ver aí, para que árvore você vai pender. Se você for uma árvore boa, você vai pender para a palavra. Mas se você for uma árvore ruim, você vai pender para a desobediência. Está entendendo? Veja que Deus está dando uma ordem aqui. Ele é simples. Ele não quer saber se o que você fez ou deixou de fazer. Não, ele está chamando você para o arrependimento. Olha aqui o que ele está dizendo. Mas o que eu ordenei foi que me obedecesse. Está vendo? Então nós temos que obedecer o que? A palavra dele. Está entendendo? Me obedecesse de modo que eu seria o Deus deles e eles seria o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito, até hoje tenho sempre mandado todos os meus servos, e os profetas a vocês. Amém. Mas vocês não lhe deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os antepassados. Portanto, Jeremias, portanto, Antônio, César, portanto, irmãos cristãos, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhe dará que eles são um povo que não obedece a mim. Isso é Deus falando, olha.
O Senhor, o Deus deles, são o povo que não aceita ser corrigido. Tá vendo? Não existe mais sinceridade, nem fala mais nisso. Tá vendo? Veja que o próprio Deus já está ele já está nos educando para nós não se empolgar. Porque essas pessoas desobedientes, elas não vão aceitar a palavra de Deus. Tá entendendo? Mas vai ter a que vai aceitar. E essa que vai aceitar vai estar no meio delas. Dessas que não vai aceitar. Então é por isso que Deus disse, olha, fale sempre a verdade. Doa a quem doer, fale sempre a verdade, porque quem liberta é a verdade e não a mentira. Tá entendendo? Olha aqui a sinceridade de Deus, para mim e para você. Olha aqui, versículo 27 e 28 do capítulo 7 de Jeremias. Olha, portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Vocês os chamará, mas eles não vão responder. Vocês lhe dirá que eles são um povo que não obedecem a mim, o Senhor, o Deus deles, são um povo que não aceita ser corrigido. E Deus, em outra palavra, Deus diz que ele corrige todos que ama. Tá entendendo? Então, se ele trouxe essa palavra de advertência aqui, através de Jeremias, é porque te ama. É porque Deus lhe ama. É porque Deus me ama. Mas os que não amam, olha aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, são um povo que não aceita ser corrigido. Então, se Deus corrige o que ama, e o povo que não aceita é porque não são de Deus. Não existe mais sinceridade, nem fala mais nisso, tá vendo? Agora, a partir do versículo 29, finalizando esse capítulo, veja o que é que Deus diz. O castigo por causa da idolatria. Olha aqui, ó. Aqui o que é que... Olha o castigo aqui, ó. Deus disse ainda, 2 pontinhos, chore, olha, chore povo de Jerusalém. Ele não está falando aqui com as pedras da cidade, ele está falando com o povo. Chore povo de Jerusalém, corte os seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no altar dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e mancharam. Colocaram o quê? Deixa eu ver novamente. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e mancharam. Ponto. Sou eu, o Senhor, que está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram os seus filhos e filhas. Olha aí o que é que fizeram. Tá vendo? Olha o que é que esse povo faz. Como sacrifício. Ponto. Eu dei ordem para isso, nunca pensei nisso. Eu não dei ordem para isso, eu nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de vale de Ben-Hinom, mas de vale da matança. Vão sepultar gente de Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e os animais selvagens, e não haverá ninguém para espantar. A terra ficará deserta e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. Tá vendo? Então isso é o que Deus está falando para mim e para você. Isso não vai ficar bom aí. Isso não vai ficar. Agora, para o povo de Deus, Deus abriu um caminho. Veja que Moisés abriu o caminho e Moisés levou seu povo. Do mesmo jeito, o Moisés que eu estou falando é Jesus Cristo. Então Deus tem um caminho para você escapar dessa miséria que vai acontecer nessa terra. E nós já estamos vivendo. Porque as coisas nós já estamos vivendo que ninguém é cego mais e ninguém é surdo não. Nós estamos vivendo esse tempo difícil. E o caminho é Jesus Cristo. E ele ainda está aqui com o povo aqui gritando, gente, venha, conserte sua vida, peça perdão, aceita Jesus Cristo. Peça perdão, aceite Atos 2:38.
Que é isso que Deus pede. Que a gente peça perdão dos nossos pecados e venha viver uma vida que Ele determinou para a gente aqui nesse espaço de tempo. Porque nós temos uma eternidade para alcançar. E eu não quero só ficar com essa vidinha aqui de 30, 40, 50, 70 anos, não. Eu quero minha eternidade. Eu venho de lá da eternidade. E eu quero voltar. Eu não quero ficar aqui apenas nesse tempo, não. E muitos vai ficar no tempo por rejeitar a eternidade, rejeitar a misericórdia que é de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que é eterno, a não ser por mim. Então acabou-se. Então se ele vem aqui através de Atos 2,38 e pede para você ser batizado, pedir seu perdão, pedir perdão, que ele já sabe da tua imundice, ele já sabe o que você cometeu e você sabe muito bem o que você cometeu na sua vida, Deus sabe, mas ele está esperando que você fale e peça perdão a ele. E para ele selar esse seu perdão, você sabe o que é que ele disse através de Atos 2,38? Eu vou ler para você novamente, porque é isso que Deus faz com a gente, para a gente não ficar desapercebido e entregue aos ensinamentos errados de religião, de teologia, de seminários. Tá entendendo? Deus é simples, agora ele é justo. Deus é simples e justo. Ele botou aqui um caminho e nós temos que viver esse caminho. Seguir esse caminho com as placas de advertência. E Jesus está aqui, ó. Ele disse aqui, ó, o que é que Pedro disse lá. Pedro deu um discurso aqui, nesse dia de Pentecostes, um discurso simples. Mas ele alcançou aqui com a simplicidade. Qual era a simplicidade de Pedro aqui nesse dia, nesse discurso? Ele falou a verdade, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Porque o capítulo, você pode olhar que fala aqui a respeito da descida do Espírito Santo. Aqui, ó, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes e as primeiras convenções, os primeiros batismos, as pessoas, os primeiros arrependimentos das pessoas. Olha aqui, ó. E ouvindo eles, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos então? Como é que eu posso fazer para me salvar minha vida, salvar minha família? Como é que eu faço? Pedro, simples, olha o que é a simplicidade, olha. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome, não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não, é no nome. Eu só herdo alguma coisa de meu pai e minha mãe se eu tiver o nome deles no meu registro. Senão eu não herdo nada deles. A justiça não vai me dar. E Deus não vai levar você, a menos que você tenha esse nome aqui no seu arrependimento, não. Na sua vida, não. Olha, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, meu herdeiro. Olha aqui a minha herança, de quem eu vou receber, se eu tiver. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis. Aqui está falando o dom do Espírito Santo, mas eu sei que recebereis uma vida eterna. Que o Espírito Santo ele é eterno. E eu recebendo esse Espírito na minha vida, quando essa carne vier apodrecer e for para a terra, se ela não for transformada, se eu estiver aqui na época que Deus vai vir, Jesus vai vir, esse corpo vai ser transformado. Mas se esse corpo não for transformado, eu vou para a terra. O corpo vai para a terra, mas o Espírito vai para a eternidade. Porque é o dom dele aqui, é o Espírito que está dentro de mim, que foi lavado. Foi lavado através do sangue de Jesus Cristo. Eu pedi perdão dos meus pecados a Jesus Cristo. Eu pedi perdão a Ele do que eu fazia de errado. E Ele sabia de tudo e estava esperando eu pedir perdão. Porque Deus está esperando, Deus está aí do seu lado, esperando que você se arrependa e peça perdão a Ele. Porque Ele só pode perdoar quando você pedir perdão e fazer o que Ele está pedindo. E ser batizado no nome dEle e você entrar numa eternidade. Sair do tempo para a eternidade. Porque você está vivendo no tempo, eu estou vivendo no tempo. É tempo para nascer, tempo para morrer. Então eu estou vivendo nesse tempo. Mas tem uma eternidade. Que eu vou entrar nela através de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu aceitei o caminho. E eu estou vivendo esse caminho. Através de muitas lutas e batalhas. Porque Satanás não quer deixar.
Satanás não quer deixar, ele vai vir, mas só que ele está uma guerra perdida. Porque se tem 2 livros que ele tem raiva, é Gênesis que diz como é que ele entrou e Apocalipse como ele terminou. Como ele terminou? Ele terminou aonde? No lago de fogo. Então Jesus já viu ele no lago de fogo. Então se eu sou herdeiro de Jesus Cristo, eu já estou vendo Satanás morto. Então não adianta ele vir com suas coisinhas para mim. Graças a Deus, Deus trouxe uma mensagem para nos orientar a respeito do dia que nós estamos vivendo. Da situação que a gente está passando. Está entendendo? Então é isso. Então esse capítulo 7 fala isso, né? Você veja que aqui no começo, Deus está pedindo para Jeremias avisar o povo que deixe suas coisas erradas, né? Deixe suas coisas erradas. Eu vou ler só esses 3 primeiros capítulos aqui. 3 versículos primeiro. Diz assim, olha. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, ao povo de Judá, e estava indo para adorar. Isso é o povo que está indo para as igrejas. Para a igreja do Deus vivo. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Olha. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Israel é o povo de Deus. E a mensagem era esta, 2 pontinhos. Agora eu lhe pergunto, eu quero parar aqui. O antigo rei desta nação não aceitou a comitiva de Israel nessa terra. Por quê que ele não aceitou? Então ele é contra Deus. Ele é contra o povo de Deus. Veja se eles continuaram. Deus arrancou. E quando Deus arranca arranca pela raiz. Pela raiz. Olha aqui, ó. O povo de Israel, o Deus de Israel. A mensagem é esta. Olha aqui, ó. Mudem de vida, mude a sua maneira de agir e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Aqui aonde? Aqui na terra. Tá entendendo? Então você não vai morrer, então você não vai para a segunda morte. Como vai lá para o lago do fogo Satanás e o profeta falso. A mensagem falsa. Ele não está falando as mensagens, não. O. Então esse U comanda todos. Tá entendendo? Então é um só que comanda esses outros tudinho. Ela e suas filhas. Tá entendendo? Então o final vai ser para isso. Esse concílio mundial é para unir essas filhinhas dela. Tá entendendo? Fuja dela, povo meu. Se você é de Deus, fuja dessas mentiras. Não aceite essas coisas que tá vindo aí. Fuja dela. Então esse templo lá em Brasília está sendo aberto, é um novo templo, graças a Deus. O nosso pastor está lá, está organizando tudo, porque quinta-feira vai ter a inauguração lá. E é isso aí. Como a internet, eu estou pela internet. Que Deus abençoe cada um de vocês aí de Brasília. Que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de ler aqui esse parágrafo dessa mensagem, a ordem da igreja, porque está abrindo um tempo. Essa mensagem é uma mensagem de advertência que Deus está dando ao povo. E aqui o nosso profeta William Branham, o Espírito Santo através dele, disse o quê? Disse assim, olha, nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Então ele já está anulando aqui. Porque tem uns que pegam a foto do profeta William Branham e se ajoelham e ficam orando. Isso é idolatria, isso é demônio. O demônio entrou. Mas não que a mensagem seja mentira. Não. Os que entraram querem fazer dela isso. É isso que Satanás fez. Ele perverte a verdade. Ele batiza as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para não batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então esses falsos entram no meio da mensagem para tentar fazer essas coisas. Mas veja o que é que o nosso profeta fala aqui, ó. Nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou deem início a alguma confraternização e organização. Ponto. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse por essas coisas. Tenho sim toda a vida interesse pelas coisas de Deus, pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é
vê um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheio do Espírito Santo, e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, pedir e advertir todos os ouvirem a sua voz nessa ocasião, e a ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, que me entreguei completamente a ele. Ponto. Amém. Deus os abençoe e que sua vida rejubile o seu coração. Amém? Então, gente, essa é a mensagem. Aceita Jesus Cristo, seja batizado no nome dele, peça perdão antes, porque não adianta você vir aceitar o seu batismo sem arrependimento, não. Tem que ter o arrependimento. Você só recebe a eternidade se você se arrepender e seguir o caminho. O perdão é a chave, é a entrada, é sua humilhação, você está se humilhando. Você está reconhecendo seu pecado. Segundo passo, ser batizado no nome dele, através de uma mensagem verdadeira, que prega a verdade, que viva a verdade, que viva a palavra completa. Olha, essa mensagem tem que viver essa palavra todinha, ó, esse livro todinho, ó. Tem que viver esses ensinamentos todinho completo. Se sair uma vírgula, é arrancado da palavra. Deus não arranca ele. Tá entendendo? Então o sacerdote tem que viver a palavra de Deus completa. Completinha, completinha. Olha aqui, ó. Versículo 19 do capítulo 22 de Apocalipse. Olha. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Aqueles que testificam essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, esse ministério que hoje, graças a Deus, eu vivo, segue essa palavra completa. Porque, ó o casamento aqui, ó. Palavra de Deus e a profecia, a profética, que é o mensageiro, a mensagem. Então tem que ter esse casamento aqui. Então, graças a Deus, hoje eu vivo uma mensagem verdadeira, através desse ministério, através dessa mensagem aqui. Fé perfeita. Que o meu sacerdote que me ensina é o pastor César Augusto, aqui na Paraíba. E está abrindo uma igreja aí em Brasília. E se esse vídeo alcançar alguém aí de Brasília, que Deus abençoe a vida de vocês e faça uma visita aí no tabernáculo de Brasília. Entre aí no site Fé Perfeita e vocês vão ver o endereço de Brasília. Amém? E Deus abençoe cada um de vocês. Então agora eu quero convidar vocês para fazer um momento de oração. Amém? O que vocês estiverem necessitados, peça perdão a Deus aí, que pode ser o que for que vocês estiverem passando. Eu não preciso saber o que você está passando, porque eu sei que tudo que a gente passa tem um propósito. Ou é um propósito para te aproximar de Deus, ou é um propósito que Satanás está querendo te matar. Tá entendendo? Então eu não quero interceder na vontade de Deus. Então, se o que você estiver passando aí não for de morte, peça perdão aí a Deus, que você vai ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes, peça perdão a Deus aí, rapidinho, peça perdão. Ó, Jesus, me perdoe, o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou passando isso? Se eu estou passando isso, for culpado, for eu, Jesus, eu te peço perdão. Faça essa oração aí rapidinho, que eu vou fazer uma oração, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor me deu nesta manhã. Quero agradecer ao Senhor e pedir, Pai, honestamente, humildemente, Pai. Abençoa, Pai, a Tua palavra na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, que carrega a Tua palavra, que carrega a Tua semente. Que essa mensagem verdadeira, Pai, que os seus sacerdotes aqui na terra estão, Pai, levando a Tua palavra para as pessoas, Jesus, para as suas ovelhas. Que o Senhor possa, Jesus, abençoar cada um delas, cada uma dessas mensagens, Pai, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Pai, sobre esses ministérios. Mas somente os que estão, Pai,
pregando a verdade, pregando a sua vontade, Pai, perfeita, porque o Senhor é perfeito. E assim como o Senhor é perfeito, nós desejamos ser perfeito também, Pai. Então, essas pessoas estão dando crédito à tua palavra, quero pedir por cada uma delas, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, de acordo com a sua vontade. E seja qual for a classe de espírito que estiver nessas pessoas, eu peço agora e ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a necessidade deles, se for de emprego ou se for de cura, Pai, eu peço agora e ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses espíritos de doença deixem essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. E esses, Pai, que estão precisando de porta de emprego, de um livramento, que, Pai, o Senhor possa conceder a eles. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho um problema comigo que eu tenho alergia. Então, eu trabalhei essa semana, uns 2 dias, sexta e sábado. Sexta e sábado eu trabalhei, quinta e sexta, cortando parede. Que minha profissão eu sou pedreiro. Então, eu cortei muita parede essa semana. Infelizmente, andei pegando um pouco de gripe. Mas Deus abençoe cada um de vocês. E se essa mensagem ajudou vocês, peço que vocês dêem um likezinho aí e Deus abençoe cada um de vocês, amém? E se inscreva no meu canal, é isso que eu te peço, amém? Tchau.